Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, hoje quero falar com vocês aí sobre um tema recorrente aí, que é na verdade quando um banco, um cartão de crédito, enfim, alguém que faz uma cobrança indevida, né? E que o nosso código diz que teria que, né, devolver em dobro aquilo que foi cobrado indevidamente. E muitos de vocês podem perceber, quem já entrou no juizado de pequenas causas, que os juízes não manda devolver só aquilo que foi cobrado, sem o que a gente chama de repetição em débito, né? Não só isso, hoje também dando moral, os caras estão dando R$10, R$50, né, de forma geral. E o que acontece? Vamos entender um pouquinho que o artigo 42 e o parágrafo único do CDC, que é o Código de Proteção do Consumidor, ele nos diz. Veja bem, artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Agora, olha o parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do débito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificado. O que quer dizer isso tudo? Esse engano justificável, que sempre foi imbróglio, foi sempre em volta disso, né? E que ele foi evoluindo ao tempo pelas decisões do tribunal, que é a jurisprudência, para a má-fé. Então, o que seria? O banco, vamos botar aqui exemplo de banco, mas pode ser tantas outras coisas, né? Vamos botar aqui o banco que vem mais à mente. O banco diz que você deve lá R$100, né? Então, teria que provar que o banco teve má fé em cobrar esses R$100 de você. Porque se você não provar, ele vai apenas ter que te devolver os R$100, acrescido de juros e mora, né? E nisso tudo é que tem que se provar que essa cobrança ela tenha sido feita, né, de forma erroneamente, né, ou de modo inocente, qualquer pessoa comum. Então eles analisam, esse erro aqui é um erro comum, pode acontecer com qualquer um. Se pode, então não tem que devolver 100%. Devolve apenas o que foi cobrado a mais. Eu vou ser sincero para vocês, até aí eu até concordo, porque pode haver erro, né? Mas eu estou falando aqui não de grandes instituições. Eu estou falando aqui de uma pessoa que vende uma coisa para outra, pessoas comuns, né? Agora, quando você para tratar de grandes instituições, de grandes empresas, pessoas que são pagas, técnicos, para poder elaborar aqueles documentos, elaborar a cobrança e tudo. Então, ali não há que se falar de erro de um homem comum. São pessoas que têm um conhecimento técnico, têm um domínio técnico sobre a coisa para poder fazer da forma correta. Se ele errou na cobrança, né, não é uma pessoa comum. Não tem que se falar, o consumidor tem que provar a má-fé. Não. Ele, por si só, por ser conhecedor da norma, ser detentor do know-how de fazer a cobrança de todo o sistema, ele errou, automaticamente a instituição tem que ser responsabilizada. E não jogar o ônus da prova para o consumidor, de forma alguma.
Na verdade, o consumidor, nessa parte toda, é a parte hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca da relação. É ele que tem que ser protegido e não as grandes empresas. É o consumidor que tem que ser realmente o objeto da justiça, né, para que se proteja ele, e por isso que existe até a inversão do ônus da prova. Porque é ele que tem que ser protegido, é ele que tem que ser, né, vamos dizer assim, ter toda uma cautela para com o consumidor. Com aquela pessoa ali, o seu Zé, a Dona Maria, né, o seu Joaquim, né, a Dona Josefa, essas pessoas que não têm, muitas vezes, nem o conhecimento. Essas pessoas que têm que ser protegidas, e não as grandes instituições. Então a ideia toda disso é que é o seguinte, que a boa-fé se presume. Né? Tá ali, é presunção. E quando há má-fé, tem que provar. Na verdade, isso daí eu sou contra, assim, algumas coisas. Por exemplo, eu botei um vídeo outro dia aí falando sobre o fundo de garantia, né, que está subestado. Então, essas ações que estão subestadas, são muitas ações, o que eles fazem? Eles pegam 2, 3, 4, 5, 6 ações daquela e julgam. E aquele julgamento vai fazer, né, um julgamento ali, ó, vertical, de cima para baixo, e até horizontal das que estão no mesmo patamar. Então, todas as ações que vierem naquele mesmo sentido, elas já vai ter aquilo lá pronto, olha. Então, se você entra na justiça contra o banco tal, né, o banco Cebolinha, e porque o banco Cebolinha te cobrou R$100 indevidamente. Ah, mas você, o consumidor, tem que provar que o banco Cebolinha estava errado. Então o juiz olha, mas o consumidor não provou, então só vai devolver os R$100. Não tem repetição em dobro, né? Em débito. Então, para mim, na verdade, isso daí é trazer um ônus probatório muito grande, excessivamente, para cima do consumidor. O consumidor não vai ter como fazer essa prova. Você não tem como provar. Até porque é uma coisa que acaba se tornando mais subjetiva do que objetiva. Então isso tudo traz um prejuízo muito grande para o jurisdicionado. A gente tem que medir bem as palavras nos dias de hoje. Mas assim, eu sou meio contra algumas coisas que chegam no STJ, no STF, porque no Brasil se diz o seguinte, olha, nós não temos terceira instância, só primeira e segunda instância. Eu discordo, nós temos terceira instância, sim. Que é o STJ, o STF. O STJ, eu diria até que é a terceira, o STF é a quarta. Então, eles dizem o seguinte, né? Nós não discutimos fatos, não analisamos provas, discutimos direito. Só que quando você discute o direito sem a realidade dos fatos, sem entender as motivações, sem entender o que a sociedade está por trás disso tudo, você faz um julgamento muito frio da questão. Muito frio. Porque eu tenho por hábito dizer que tudo é muito dinâmico, a vida é dinâmica, as pessoas são dinâmicas e o direito tem que ser dinâmico. O julgamento, o entendimento do juiz, daquele que presta o serviço de dizer de quem é o direito, tem que ser dinâmico. Tem que ser analisado caso a caso. Cada caso é um caso. Tem gente picareta que entra na justiça para tirar dinheiro dos outros. Tem. Mas tem muita gente honesta que realmente entra porque foi ludibriado, porque foi enganado, porque foi, vamos dizer assim, furtado. E são essas pessoas que merecem a proteção estatal. Mas para que a proteção estatal possa ser feita de forma correta, é preciso a humanização do direito. Não pode ser uma coisa fria, longe e sem ter o cuidado de ter análise concreta. Eu sei que quando a gente tem ações sobre a estrada,
e que o seu direito ele foge daquilo que está sobre a história, você tem que provar. Você chega nos autos, né, e vai dizer, olha, excelência, meu caso não é bem assim, eu sei que tem casos parecidos, já foi sobre estado, julgado assim, mas o meu caso tem essa vertente aqui que é diferente, né? Mas aquela questão, meus amigos, sem querer falar mal de ninguém, nem de nada, mas a cabeça do juiz é uma cabeça, é dele, com todo o respeito. Ele vai tomar a decisão, né, que chama o livre conhecimento dele, né, ele vai olhar, ele vai tomar a decisão dele. E aí? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar praticando uma justiça fria, uma justiça longe do cidadão, uma justiça que não entende, né, o cidadão e os seus problemas. E por que ele está batendo na porta do judiciário? Falta juiz? Contrato. Dinheiro tem. Tem dinheiro para gastar aí 6 bilhões com eleição? Tem dinheiro. Tem dinheiro para pagar jatinho para político que está para baixo para cima aí? Tem dinheiro. Tem dinheiro para lagosta, para vir um caro, manteiga, acho que é manteiga escura, manteiga negra, eu nem lembro. Mas para poder botar a lagosta lá, tem. Não tem? Contrata juiz. Então, se está faltando juiz, contrata. Está faltando promotor, contrata. Faz concurso. Né? Defensor público, contrata. Faz concurso. Tá certo? O que não pode é o cidadão bater na porta do judiciário, né? E o judiciário tem uma fórmula pronta para dizer não para o cidadão. Isso daí não pode acontecer. Tá certo? Eu tenho um ditado que eu digo sempre: não se faz justiça no alicerce da injustiça. Justiça se faz sobre justiça, para ambas as partes, tanto para o autor quanto para o réu. E é dever do Estado. Ok? Tá bom, meus amigos? Um forte abraço a todos aí. Deus abençoe. Fui!